Amados irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Estudaremos neste domingo a lição de número 5, que tem por título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo, do terceiro trimestre de 2022. O texto base da leitura diária desta quinta-feira está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Para uma melhor compreensão, farei também a leitura do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O tema desta leitura está no próprio texto: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Amados ouvintes da palavra do Senhor, o Deus deste século é listado como um dos inimigos do homem, assim como o mundo e a carne. Ele é chamado de Satanás, o diabo, a antiga serpente, o tentador, o pai de todo engano e da mentira. O apóstolo João ainda atribui a ele o título de príncipe deste mundo, conforme seu Evangelho, capítulo 12, versículo 31. O apóstolo João corrobora com o ensino de Paulo, atribuindo-lhe a causa da incredulidade no versículo 40, quando diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. É a profecia do profeta Isaías sendo mencionada pelo apóstolo João. May Pirman diz que todos esses títulos sugerem a sua influência sobre os que estão distantes de Cristo, e sob esta influência seguem entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 18. No tópico 2 e subtópico 2, o comentarista, o pastor José Gonçalves, destaca a cegueira espiritual como uma das consequências do pecado, que também são acompanhadas pelo materialismo e ateísmo. E o agente da cegueira espiritual, você já sabe, é Satanás. Entretanto, por outro lado, temos um Deus que se revela pela natureza, a sua criação, como diz o salmista no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Também ele se revela por sua palavra, pois no Salmo 119, verso 105 diz: é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E ainda em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ainda se revela por sua própria vontade, pois a verdade sobre Deus, como dizem Romanos, é revelada entre eles, os homens, porque Deus a manifestou. Quero concluir com um testemunho de um homem que, entregue ao alcoolismo e às drogas, um dia foi confrontado com este texto, e quando ouviu que não conseguia se livrar das drogas por causa da venda que estava em seus olhos, ele retrucou e perguntou: que venda é esta? O irmão que estava a evangelizar disse: é a mão de Satanás que está em seus olhos. E leu novamente o texto para ele. E neste momento entrou um raio de luz em seu entendimento. E ele disse: não quero que Satanás esteja com as mãos em meus olhos. Como faço para tirar a mão dele? E o irmão o apresentou a Jesus, o Salvador, a luz do mundo. E ele hoje segue servindo a Cristo com alegria. Glórias a Deus. Aqui se despede o presbítero Anderson Ribeiro, da Adcol Maricá, desejando a você uma ótima semana. Que Deus vos abençoe.